Oi pessoal, vamos iniciar uma videoaula do nosso curso preparatório para o vestibulinho. A aula de hoje é de Biologia, é a nossa aula de número 1 e o tema da aula de hoje é Conceitos Iniciais da Biologia e Microscópio. Biologia é a ciência que estuda os seres vivos e suas manifestações. Bio significa vida e logos, estudo, ambos em grego. Então, nós temos que biologia, em uma tradução livre, seria estudo da vida. Principais subdivisões da biologia. Morfologia, em grego, morfê significa forma e logos, estudo. Então, morfologia seria o estudo da forma. É subdividida em anatomia, do grego ana significa parte e tomia, cortar em pedaços. A anatomia estuda a estrutura visível a olho nu. Histologia, em grego, histos significa tecido e logos, estudo. Então, histologia seria o estudo dos tecidos. A histologia estuda a estrutura microscópica. Citologia, em grego, kitos significa célula e logos, estudo. Então, citologia seria o estudo da célula. Fisiologia, em grego, physis significa natureza, função ou funcionamento, e logos, estudo. A fisiologia estuda o funcionamento das células, dos tecidos, dos órgãos e dos seres vivos. Genética estuda a herança e a variabilidade dos seres vivos, assim como os mecanismos pelos quais esses processos operam e são controlados. Embriologia estuda a formação e o desenvolvimento dos embriões de plantas e de animais. Evolução estuda as possíveis origens dos seres vivos, como eles se modificaram no decorrer do tempo e os possíveis processos através dos quais essas modificações ocorreram. Taxonomia refere-se à classificação dos organismos, ela procura agrupar seres vivos de acordo com suas semelhanças. Paleontologia, em grego palaios, significa antigo, ontos, ser e logos, estudo. Então, paleontologia, em uma tradução livre, seria o estudo dos seres antigos. A paleontologia estuda os restos e impressões fósseis deixados pelos seres que habitavam a Terra em um passado remoto. Ecologia, em grego, oikos, significa casa e logos, estudo. A ecologia estuda as relações dos seres vivos entre si e com o meio em que habitam. Exercício 1. Qual o significado da palavra biologia? Bio significa vida e logia, estudo. Então, a melhor alternativa é a alternativa C. 2. Quais são as principais subdivisões da morfologia? Ciência que estuda a estrutura dos seres vivos. Seria anatomia, histologia e citologia. Então, a melhor alternativa é a alternativa B. 3. O que estuda a anatomia? A estrutura visível a olho nu. Melhor alternativa, alternativa A. 4. O que estuda a taxonomia? Seria a classificação dos organismos. Então, melhor alternativa, alternativa C. 5. O que estuda a genética? Seria a herança e a variabilidade dos seres vivos. Então, melhor alternativa, alternativa D. 6. Estuda as possíveis origens dos seres vivos, como eles se modificaram no decorrer do tempo e as possíveis mudanças. Estamos nos referindo a que subdivisão da biologia? Seria evolução. Melhor alternativa, alternativa C. 7. Ciência que estuda os restos e impressões deixados pelos seres que habitaram a Terra em um passado remoto. Paleontologia. Melhor alternativa, alternativa A.
8. Qual a melhor definição de ecologia? Seria o estudo das relações dos seres vivos entre si e com o meio em que habitam. Então, melhor alternativa, alternativa B. 9. A histologia é uma subdivisão da morfologia que estuda a estrutura microscópica. Melhor alternativa, alternativa B. A histologia estuda os tecidos. Beleza? A citologia estuda a estrutura do componente básico dos seres vivos, que é as células. Melhor alternativa, alternativa B. Exercício 11. Quando se afirma que uma pessoa apresenta genes para olhos azuis, isso significa que esses genes são encontrados em todas as células do corpo. Melhor alternativa, alternativa D. Microscópio. Como a maior parte das células é invisível a olho nu, só foi possível estudá-las após a invenção do microscópio em 1590. Mesmo assim, sua descoberta só ocorreu em 1665, quando o físico inglês Robert Hooke, observando cortes finos de cortiça ao microscópio, verificou que ela era formada por numerosos compartimentos vazios, aos quais deu o nome de célula. Na verdade, o que Robert Hooke observou eram espaços cheios de ar, as células mortas da cortiça. Pessoal, então aqui nós temos o microscópio, né? É só para a gente ter mais ou menos uma noção de como que ele é. Não precisa decorar os nomes nem nada, beleza? Então aqui nós temos a lente ocular, aqui o revólver, aqui a platina, aqui o lente condensador e comando do diafragma, o sistema de iluminação, o tubo, o braço ou coluna, a lente objetiva, o parafuso micrométrico, parafuso macrométrico e a base ou pé, beleza? Pessoal, o que seria importante a gente ter uma noção sobre microscópio seria a noção de ampliação. A ampliação total é dada pela combinação de lentes do microscópio. É igual ao produto das ampliações individuais, das objetivas e da ocular. Assim, por exemplo, se a ampliação da objetiva é 100 vezes e a ampliação da ocular é 10 vezes, a ampliação total será 1000 vezes. Os valores das ampliações individuais são normalmente indicados nas lentes pelo fabricante. Exercício 12. Quem observou pela primeira vez uma célula foi Robert Hooke. Melhor alternativa, alternativa A. 13. Se a ocular do microscópio marcar 10 vezes e a objetiva 30 vezes, a ampliação total será 300 vezes. Melhor alternativa, alternativa D. 14. A celulose pode ser encontrada no pinheiro, na perobeira e na palmeira. Então, melhor alternativa é a alternativa D. Todas as anteriores. Pessoal, lembrando que o papel é feito de celulose. A celulose é encontrada na madeira e a madeira é encontrada na árvore, beleza? Então, aí, melhor alternativa seria a alternativa D. Todas as anteriores, no pinheiro, na perobeira e na palmeira. Pessoal, com isso finalizamos a nossa aula de hoje. Foi uma honra estar com vocês. Espero que tenham gostado da aula. Obrigado por acompanhar o curso e até a nossa próxima aula.